Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos. Capítulo 4, exercício número 15. Vamos ao enunciado. O bocal da figura descarrega 40 litros por segundo de um fluido de viscosidade cinemática igual 10 elevado a menos 4 metro quadrado por segundo e peso específico igual 8.000 Newton por metro cúbico no canal de seção retangular. Determinar. Letra A velocidade média do fluido no canal. Letra B. O mínimo diâmetro da seção 1 para que o escoamento seja laminar. Letra C. A perda de carga de 1 a 2 no bocal quando o diâmetro é o item B, supondo P1 igual 0,3 MPa. D. A velocidade máxima no canal se o diagrama é do tipo V igual a y² mais BY mais C com dVdy igual a 0 na superfície do canal. Vide figura. Bom, então temos aí como objetivo, começando pelo item A, em determinar qual é a velocidade média no canal. Então, se a gente pegar aqui uma seção transversal no canal e chamarmos aí de uma seção 3, temos que nessa seção o fluido possui uma velocidade média, vamos chamar essa velocidade média de VC, velocidade média do canal. Então, se a gente pegar aqui a seção 2, na seção 2 a gente sabe que o bocal descarrega 40 litros por segundo, ou seja, temos aqui na seção 2 a vazão volumétrica, que é dada porque vai ser constante aí no sistema e é de 40 litros por segundo. Convertendo para metro cúbico, a gente tem que 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Litro simplifica com litro. 40 dividido por 1.000 fica 0,04 metro cúbico por segundo. É a vazão que passa aí pelo sistema. Então, vamos poder ir para a letra A, para calcular a velocidade média no canal, utilizar a equação da continuidade. Temos regime permanente, a vazão se mantém constante. Então, a vazão na seção 2 vai ser igual à vazão na seção 3. A vazão na seção 2 é a vazão dada que a vazão na seção 3 a gente pode escrever em função da velocidade, que vai ser a velocidade média do canal, vezes a área da seção transversal. Vamos chamar aí de AC, área do canal. Então, a gente tem que a vazão Q é igual à velocidade do canal. A área da seção transversal é de uma seção retangular e é dada por uma base L e uma altura H. Então, vai ser L vezes H. Isolando VC na equação, VC é igual a vazão Q dividido por L vezes H. Substituindo aí pelos valores, a vazão volumétrica é de 0,04 metro cúbico por segundo, que fica dividido pelo L. L está em centímetro, 40 centímetros, transformando para metro, ou seja, divide por 100, fica 0,4 metros. Então, 0,4 metros para o L, vezes H. H é 20 centímetros, divide por 100, fica 0,2 metros, 0,2 metros. Aí vamos ter aí da análise dimensional, metro vezes metro dá metro quadrado, vai cortar com cubo, vai sobrar aqui unidade de metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, podemos calcular a velocidade média do canal como sendo 0,04 dividido por 0,4 vezes 0,2. Então, temos aí um valor da velocidade aí média do canal de 0,5
na unidade de metros por segundo. Então, temos aí o valor determinado para a velocidade média do canal. No item B, ele pede aí qual é o mínimo diâmetro da seção 1 para que o escoamento seja laminar. Então, na letra B, a gente tem a condição de um escoamento laminar. Para um escoamento laminar, a gente tem que o Reynolds, ou seja, na seção 1, tem que ser menor ou igual ao valor de 2000, que é um valor adimensional. O número de Reynolds é dado por a velocidade, que vai ser na seção 1, vezes o diâmetro na seção 1, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Isso tem que ser menor ou igual a 2000. E temos que a velocidade V1, ou seja, a velocidade que nós temos aqui na seção 1, ela vai ser função do diâmetro, tá? Pela equação da continuidade, a vazão na seção 1, que pode ser escrita como a velocidade 1 vezes a área 1, é igual à vazão Q. Então, podemos escrever aí velocidade V1, a área 1 em função do diâmetro fica π d1 elevado ao quadrado dividido por 4, que é a área da seção transversal, que vai ser aí a área da circunferência. Isso tudo é igual a Q. Então, temos que a velocidade V1 pode ser escrita como sendo 4 passa multiplicando 4Q, que fica dividido por π d1 elevado ao quadrado. Bom, e substituindo o V1 aqui na equação, a gente vai ter 4 vezes a vazão dividido por π d1 ao quadrado, que vai multiplicar o diâmetro d1, aí dividido pela viscosidade cinemática do fluido, tem que ser menor ou igual a 2000. Então, podemos aí simplificar esse 4 e esse 2000, aqui fica 500, um d1 com o quadrado. Pegando esse d1 e passando para esse lado da equação, a gente vai ficar com a vazão Q dividido 500 vai passar dividindo 500 π, que multiplica viscosidade cinemática do fluido, tem que ser menor ou igual ao diâmetro d1. Então, reescrevendo a equação, se esse valor tem que ser menor que d1, significa que d1 tem que ser maior ou igual a esse valor. Substituindo pelos valores dados, a gente tem que a vazão é dada por 0,04 metro cúbico por segundo nas unidades do SI, dividido por 500, que multiplica π, que multiplica a viscosidade cinemática do fluido, que foi dado como 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. Então, temos aí da análise dimensional, metro quadrado vai simplificar com um cubo, vai sobrar 1 metro. Segundo dividindo com segundo dividindo, corta. Metro é a unidade de diâmetro. Podemos calcular aí o diâmetro D1 como sendo 0,04 dividido por 500, que multiplica π, que multiplica 10 elevado a menos 4. Então, temos aí que o diâmetro da seção 1 tem que ser maior ou igual a 0,25, arredondando aqui o 46, 5 na unidade de metro, tá? Então, o mínimo aí do diâmetro tem que ser o valor de 0,255. Qualquer diâmetro maior que esse daqui vai nos dar aí um escoamento laminar. Aí, para a letra C, ele pede aí para calcular a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2, tá? Então, para a letra C, a gente quer calcular o ΔH entre 1 e 2, tá? Então, a gente tem aqui a seção 1,
aqui a seção 2, queremos aqui achar o delta H12. Então, vamos aplicar aí uma equação de Bernoulli entre a seção 1 e a seção 2. Então, a gente vai ter velocidade V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais cota Z1, é igual a velocidade V2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão 2 sobre o peso específico, mais a cota Z2, mais a perda de carga entre 1 e 2. Aí podemos simplificar essa equação, né, com os termos. As cotas a gente pode cortar, zerá-las, colocando o referencial, né, aí para as duas seções aqui. Então, em 0 é o referencial aí, tá? O plano de referência horizontal. E temos aí que a pressão em 2 é 0, porque é a pressão atmosférica, pois o fluido é lançado na atmosfera, tá? Então, a gente pode isolar aí a perda de carga na equação. Vamos ter que o ΔH entre 1 e 2 vai ser igual a pressão P1 sobre o peso específico, mais a velocidade V1 ao quadrado, esse termo passa negativo, menos a velocidade V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, precisamos encontrar aí a velocidade V1 e a velocidade V2. A velocidade V1 a gente tem equacionada aqui. V1 é igual a 4 vezes a vazão volumétrica, que é de 0,04 metro cúbico por segundo, que divide por π, o diâmetro D1 ao quadrado. D1 a gente calculou ali, 0,255 ao quadrado, metro quadrado. Temos aí da análise dimensional, 1 metro quadrado simplifica com cubo, sobra a unidade de metro por segundo, que é a unidade da velocidade V1. Então, vamos poder calcular V1 como sendo 4 vezes 0,04, isso daí dividido por π vezes 0,255 elevado ao quadrado. Então, temos aí a velocidade V1 de 0,783 na unidade de metros por segundo. E temos aí, para a velocidade na seção 2, aqui V2, utilizando a equação da continuidade, a gente pode utilizar essa mesma condição, trocando aqui o diâmetro D1 pelo diâmetro D2. Então, fica 4 vezes a vazão, que é 0,04 metro cúbico por segundo, dividido por π. Aqui no lugar do diâmetro D1, a gente põe o diâmetro D2, que é 5 centímetros, divide por 100, 0,05 metro. Então, 0,05 ao quadrado, metro quadrado. A análise dimensional, metro quadrado simplifica com cubo, fica metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente pode calcular 4 vezes 0,04 dividido por π vezes 0,05 elevado ao quadrado. Então, temos aí a velocidade V2 de 20,37 metros por segundo, tá? Então, vamos poder aí calcular que a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2 vai ser igual à pressão 1. A pressão 1 foi dada 0,3 megapascal. O mega é o prefixo do SI, vale 10 a sexta. Pascal equivale aí a Newton por metro quadrado. Então, eu vou escrever aqui 0,3 vezes 10 a sexta em Newton por metro quadrado, que fica dividido pelo peso específico do fluido, que é 8.000 Newton por metro cúbico. Então, 8.000 Newton por metro cúbico. Aí, mais a velocidade V1, aí temos aí que a velocidade V1 é 0,783, fica ao quadrado. Aí temos menos a velocidade V2,
que é 20,37 ao quadrado. As duas unidades a gente põe, são iguais, a gente põe em evidência, vai ficar 1 metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, colocar aí 10 metros por segundo ao quadrado. Análise dimensional, a gente tem aqui segundo ao quadrado dividindo, o segundo ao quadrado corta, 1 metro simplifica aí com quadrado, sobra a unidade de metro. Aqui, Newton corta com Newton, o quadrado simplifica com cubo, o metro que está dividindo vai lá em cima multiplicando, que dá a unidade aí da perda de carga entre a seção 1 e a seção 2, que vai ser igual. Vamos poder calcular, começando aqui por esse termo, 0,783 ao quadrado, menos 20,37 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20. Aí vamos ter mais 0,3 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 8.000. Então, temos aí um valor de 16, arredondando aqui, 0,8, tá? Na unidade de metro. Essa é a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2. Bom, agora na letra D, o objetivo é determinar a velocidade máxima no canal, sendo que o diagrama é do tipo V igual a y quadrado mais by mais c. E temos que dv dy é igual a zero na superfície do canal. Então, temos aqui o diagrama, tá, de velocidades, que é de forma parabólica. Tá? Aqui temos uma função de uma parábola, aonde temos que aqui na superfície a condição que dv dy é igual a zero. Então, aí na letra D, o perfil de velocidade V é a y quadrado mais by mais c. Vamos precisar utilizar a derivada de V em relação a y. Então, vamos fazer aqui a derivada dv dy. Então, temos aí derivada de ay quadrado, 2ay. Derivada de by mais b. Então, com essas duas equações aí, vamos descobrir o perfil de velocidade e através aí da condição de velocidade média, a gente vai poder encontrar a velocidade máxima. Para encontrar o perfil de velocidade, a gente precisa de 3 condições para encontrar as constantes A, B e C. Primeira condição que a gente pode anotar aqui para o perfil, ó, que aqui em y igual a zero, que está o referencial de y, a gente tem que a velocidade é zero, que está em contato aqui com a superfície. Então, a primeira condição é que para y igual a zero, temos que a velocidade é igual a zero. Outra condição que nós temos é que aqui em y, que é igual a altura h, então y igual a h, a gente tem que vai ser onde ocorre a velocidade máxima. Então, y igual a h, v é igual a v máximo. E temos a terceira condição, que é exatamente a condição dada, que é que em y igual a h, que é exatamente na superfície do canal, exatamente aqui, a gente tem que a derivada dv dy é igual a zero. Então, com essas 3 condições, a gente pode achar aí a equação do perfil de velocidade. Aplicando a primeira condição lá na equação, a gente tem velocidade v igual a zero, então vai ficar zero igual a A, que multiplica o y é zero, então zero ao quadrado, mais B, que multiplica o y é zero, mais C. Esse termo vai zerar, esse termo vai zerar, portanto, temos que C é igual a zero. Então, esse termo aqui, a gente sabe que já é zero. Aí temos, aplicando a segunda condição, ou seja, V igual a V máximo, ali na primeira equação, a gente tem V é V máximo, então
fica V máximo, aí igual a A vezes o Y ao quadrado, o Y é H ao quadrado, mais B vezes o Y, que é H, tá? Então, temos aqui uma equação que eu vou chamar de equação 1. E temos aí a terceira condição, que em y igual a h, dv dy é igual a zero. Então, aplicando essa condição aqui na segunda equação, a gente vai ficar com zero igual aí 2 vezes o a, que multiplica o y é h, mais o b. Se a gente pegar aqui, chamar de 2, aí na equação 2 a gente pode isolar o b, fica menos 2ah. Isolando o b, substituímos aí na primeira equação, temos que v máximo é igual a a, que multiplica h ao quadrado, mais a variável b, que é menos 2ah, que vai multiplicar h. Então, vamos ter que v máximo é igual a vezes h ao quadrado, aqui mais com menos fica menos 2a, aqui multiplica h com h, dá h ao quadrado. Esse termo, menos 2 vezes esse termo, fica menos a h ao quadrado. Então, portanto, temos aí que a vai ser igual a menos a velocidade v máxima dividido por h ao quadrado. Se encontramos a, podemos agora encontrar b, que vai ser dado por menos 2 vezes o a, que é menos v máximo dividido por h ao quadrado, que vai multiplicar h. h simplifica aqui quadrado, menos com menos dá mais. Temos aí que b é dado por 2 vezes v máximo dividido por h. Então, temos aí que o perfil de velocidade v fica igual a a é dado por menos v máximo dividido por h ao quadrado, que vai multiplicar y ao quadrado, mais aí b, que vale 2 vezes v máximo dividido por h, que vai multiplicar y. Então, agora que a gente tem aí o perfil de velocidade, a gente utiliza o conceito de velocidade média para podermos encontrar v máximo, que está aqui dentro do perfil de velocidade. Velocidade média é dado por 1 sobre a área transversal, que multiplica a integral na área do perfil de velocidade v, integral no diferencial de área dA. A velocidade média é a velocidade VC do canal, que a gente calculou no item A, VC, que é igual a 0,5 metros por segundo. Então, podemos escrever que VC é igual a 1 sobre aí a área do canal, que vai ser o L, a base, vezes a altura H, então L vezes H, que multiplica a integral. O perfil de velocidade varia em função de y, então os limites serão em relação a y. Nesse caso, vai ser de 0 até h. Aí o perfil de velocidade v, que é menos v máximo dividido por h ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, mais 2 vezes v máximo dividido por h, que multiplica y. Tudo isso que multiplica o diferencial de área dA. Precisamos integrar em relação a y. Temos aqui, ó, então, pegando um diferencial de área, que vai ser um comprimento L, que vai multiplicar um pedacinho da altura dy. Esse é o diferencial de área, que vai ser L dy. Esse L constante, pode simplificar com esse L de fora. Então, vamos ter que VC, que é a velocidade média, vai ser igual. V máximo, tá nos dois termos, é constante, pode sair da integral. Então, fica V máximo
Aqui temos h dividindo nos dois termos, posso colocar em evidência. Então, fica dividido por h ao quadrado. Aí fica integral de 0 a h. Aqui nesse termo ficou menos o y quadrado dividido. Eu tirei apenas um h, então ficou dividido por h. Mais ali naquele termo ficou o 2 e o y. Eu tirei o v máximo e o dividido por h. Tudo isso integral em dy. Então, vamos ter que VC é igual a v máximo dividido por h ao quadrado. Aí, fazendo a integral, vamos ter a integral de menos y quadrado, fica menos y ao cubo sobre 3, que vai multiplicar o h que está dividindo. Aí, mais a integral de 2y dá y quadrado, que varia aí dos limites de 0 a h. Então, vamos ter que VC é igual a v máximo sobre h ao quadrado. Aí, substituindo o limite de integração, apenas o superior, porque o inferior vai zerar os dois termos. A gente vai ter aí que é menos o h ao cubo dividido por 3h mais, no lugar do y, h ao quadrado. Então, vamos ter que esse h simplifica aqui com cubo, fica ao quadrado. Aqui vai ficar então que VC é igual v máximo sobre h ao quadrado. Aqui temos menos 1/3 de h ao quadrado mais 1, que fica 2/3 de h ao quadrado. Então, h ao quadrado corta com h ao quadrado, isolando o v máximo aqui na equação, que é o objetivo da letra D. A gente tem que v máximo vai ser igual, o 3 passa multiplicando, o 2 passa dividindo, que vai multiplicar a velocidade média do canal VC, ou seja, 3 sobre 2, que multiplica a velocidade aí, média do canal, que a gente achou na letra A, de 0,5 metros por segundo. 3 vezes 0,5 dá 1,5, dividido por 2, temos aí que a velocidade máxima é de 0,75 metros por segundo. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!